É com grande alegria e profunda emoção que nos reunimos hoje para apresentar o livro Emmanuel, uma busca de sentido no mundo em sombras, da autoria do Padre Carlos Simples. Vivemos tempos marcados por rápidas transformações, incertezas e desafios que muitas vezes nos fazem questionar o rumo da nossa existência, os nossos valores e o verdadeiro significado da vida. É precisamente neste contexto que esta obra surge como um convite à reflexão, à esperança e ao reencontro com aquilo que há mais de essencial em cada ser humano. Emmanuel não é apenas um livro, é uma viagem interior, é o relato de uma procura que atravessa as sombras da dúvida, do sofrimento, da solidão e das inquietações humanas em direção à descoberta de um sentido mais profundo para a vida. Ao longo das suas páginas, o leitor é conduzido por caminhos de questionamento, de crescimento e transformação, encontrando desafios que, de uma forma ou de outra, são comuns a todos nós. O nome Emmanuel significa Deus conosco. Assume aqui um simbolismo especial. Representa a presença da esperança mesmo nos momentos mais difíceis. A luz que persiste quando tudo parece envolto em escuridão e a certeza que a busca por significado nunca é em vão. Esta obra convida-nos a olhar para dentro de nós mesmos, a confrontar as nossas fragilidades e a descobrir que, muitas vezes, é precisamente nas sombras que encontramos as sementes da reflexão, da fé e da coragem para continuar. Que a leitura deste livro possa inspirar cada pessoa a prosseguir a sua própria busca, a encontrar respostas para as suas inquietações e a reconhecer que, mesmo nos momentos mais desafiantes, existe sempre a possibilidade de um novo começo. Faço votos pessoais que Emmanuel, uma busca de sentido no mundo em sombras, toque profundamente os seus leitores e que esta apresentação seja apenas o início de muitas reflexões, de muitos diálogos e de várias descobertas. Muito obrigado pela vossa presença e sejam todos bem-vindos a esta viagem de sentido, esperança e humanidade. Neste momento, iremos assistir a uma pequena atuação do grupo Logum Dei, que será envolta de algumas leituras bíblicas que nos irão introduzir na história do nome do livro. Irão ser atuadas passagens sobre o Verbo de Deus, leitura do profeta Isaías, como entregar, leitura do Evangelho de Mateus e procurete, Senhor. Senhoras e senhores, novamente convosco, Logum Dei.
do livro do profeta Isaías. O Senhor mandou dizer de novo a Acaz: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer no fundo dos abismos, quer lá no alto dos céus. Acaz respondeu: não pedirei tal coisa, não tentarei o Senhor. Isaías respondeu: escuta, pois, casa de Davi, não vos basta já seres molestos para os homens, senão que também ousais sê-lo para o meu Deus. Por isso, o Senhor, por sua conta e risco, vos dará um sinal. Olhai, a jovem está grávida e vai dar à luz um filho, e há de pôr-lhe o nome de Emanuel. Procurei-te, Senhor, sem nunca te encontrar, no mundo sem amor, no mundo sem amar, mas descobri, Senhor, que para te encontrar importa ser amor. Importa crer amar. Fizeste-me entender, fizeste-me sentir o paralelo viver, poder chorar e rir, e quando te encontrar presente só comigo, para ti vou caminhar, pois só para ti eu vivo. Não mais te quero perder, não mais te vou deixar, em mim te quero ter, para te poder levar ao mundo que não sabe que para te encontrar importa ser amor, importa crer amar. O Evangelho de São Mateus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, notou-se que tinha concebido pelo poder do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem justo e não queria difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Andando ele a pensar nisto, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu, em sonhos, e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela
dará luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e hão de chamá-lo Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Passemos agora ao momento mais aguardado da noite, a apresentação do livro Emanuel, uma busca de sentido no mundo em sombras, do Padre Carlos Simas. Iremos escutar o testemunho da jornalista Margarida Pereira, natural da freguesia da Maia, é apresentadora do programa de debate e análise de conversas e controvérsias emitido pela Antena Monções, editora e apresentadora de várias edições do jornal das 18 horas na Antena Monções. Entre outros bons talentos, escreveu o prefácio que integra o livro Emanuel, iniciando com estas mesmas palavras: há livros que não se leem apenas e inspiram. Senhoras e senhores, para apresentar a nova obra do Padre Carlos Simas, apresento-vos Margarida Pereira. Olá, boa noite. É um gosto estar aqui
jornalista que não olha para isso é uma tristeza. Dizia que é um gosto estar aqui esta noite convosco para acolhermos a nova obra do Padre Carlos Simas. Tomei a liberdade de trazer 2 ou 3 notas escritas, porque o Padre Carlos pediu um pequeno testemunho sobre aquilo que senti ao ler esta obra. E jornalista, quando fala de improviso, começa, mas não acaba. E, portanto, o melhor mesmo foi tomar 2 ou 3 notas. Tive a honra de receber o convite para prefaciar este livro. Não podia recusar de maneira nenhuma pela estima e pela consideração que tenho pelo Padre Carlos. Também pelo privilégio, porque é um privilégio, poder saborear um livro na sua versão primeira, quando ele ainda está a ser compilado, trabalhado, para sair na perfeição. Escrever o que faço no livro é uma responsabilidade, claro que é, uma grande responsabilidade, mas é também uma alegria e é um prazer quando ele está escrito da forma, com a mestria, como o Padre Carlos Simas o escreveu. Ainda ouvimos há pouco, há livros que nos leem, há livros que nós lemos e há livros que nos leem com tempo. Emmanuel pertence a esta rara categoria de obras que não termina quando nós viramos a última folha. Não pode ser, porque há obras que ficam connosco, ficam mesmo connosco. E esta é uma destas obras. Ela interpela-nos e ela vai acompanhar-nos. Emmanuel é um livro de fé, mas não é apenas um livro de fé. É um livro profundamente humano, como vão constatar. Ao longo desta obra encontramos Elias, personagem principal, mas na verdade acabamos por nos encontrar a nós próprios. Também tentamos conhecer-nos como Elias estava a fazer. Também temos dúvidas, temos fragilidades, e procuramos incessantemente perguntas que muitas vezes não têm respostas sobre a existência de Deus. Para mim, a grande força desta obra é a capacidade que o Padre Carlos teve de falar de Deus sem ruído, sem imposições, sem certezas fáceis. Um Deus que não surge para julgar, um Deus que habita e escuta o coração humano, transparência da alma humana. O Padre Carlos Simas escreve com uma sensibilidade rara, no meu entender, e com certeza também vão constatar isso. Há nesta escrita uma espécie de delicadeza rara, uma delicadeza que não procura impressionar, procura tocar. E este livro do Padre Carlos Simas tocou-me certamente e vai tocar a cada um de vós, tenho a certeza. Eu li este livro ainda em folhas soltas, o Padre Carlos Simas foi entregá-lo lá à casa, com um pequeno dossiê com cada uma das folhas numeradas. Li este livro num quarto de hospital, estava a acompanhar um familiar. Talvez por isso tocou-me muito, talvez eu também estivesse à procura de respostas. Li este livro, folha a folha, primeiro com sofreguidão, e depois percebi que não era isso, não era assim que se lia este livro. Li-o depois, lentamente, saboreando cada personagem, cada silêncio, cada palavra. Recomendo-vos vivamente que façam o mesmo. E ao ler este livro percebi que Emmanuel é, sobretudo, uma peregrinação interior. Um convite a pararmos, um convite a escutarmos e a aceitarmos que talvez a verdade mais profunda seja a coragem de permanecermos humanos, com os nossos sonhos, com as nossas tristezas, também com as nossas sombras e com as nossas luzes. Ler Emmanuel foi muito mais do que acompanhar uma história. Percorre-se um caminho interior ao ler Emmanuel. Ao longo das páginas, eu senti-me convidada a olhar para dentro de mim própria e suponho que isso também aconteça convosco. Para as minhas próprias inquietudes, para as minhas dúvidas e também para as minhas esperanças, para as nossas esperanças. A jornada de Elias tocou-me particularmente, porque se percebe nesta jornada de
Elias algo de universal, o seu desejo de encontrar sentido, a sua luta face ao aparente silêncio de Deus. Experiência, de uma forma ou de outra, pertence a todos nós. Todos nós, muitas vezes, achamos que há um silêncio de Deus, mas este silêncio, se olharmos para o nosso interior, é apenas um silêncio aparente. Em muitos momentos eu senti que caminhava ao lado de Elias e ao lado da busta de Elias. Senti também uma serenidade rara, como se cada capítulo lembrasse que nem tudo precisa de ser compreendido de imediato, que é aquilo que nós todos procuramos, que é o imediato, que muitas vezes, muitíssimas vezes mesmo, é no silêncio que encontramos as verdades mais importantes da nossa vida. Vão poder ler este livro, vão poder ter este livro nas vossas mãos, interpretá-lo à luz da vossa própria sensibilidade. Depois de o ter lido, eu não consigo desligar o dedo. Não consigo desligar o dedo, porque Emmanuel, para mim, é um eco daquilo que procuramos, daquilo que esperamos, daquilo que queremos encontrar. Por isso, para mim, mais do que um livro, esta obra é uma experiência de encontro comigo, com os outros e com o mistério que nos habita. Obrigada, Carlos. Posta esta introdução à obra que não poderia ser melhor, permitam-me agora que vos apresente o autor de Emmanuel, Uma Busca de Sentido no Mundo em Sombras. O padre Carlos Simas, natural da freguesia de Algodal do Conselho de Vila Franca do Campo, frequentou o Seminário Episcopal de Angra entre os anos de 2006 e 2026. Foi ordenado sacerdote a 21 de julho de 2012. Inspirado pela paisagem açoriana, a sua escrita assume-se como um exercício à contemplação, dando voz a reflexões sobre o sentido da vida e a experiência de Deus. No seu primeiro livro, Chovem Estrelas, a escrita nasce à beira-mar, sob o céu noturno, entre estrelas e silêncios cúmplices. Nesta obra, Emmanuel, Uma Busca de Sentido no Mundo em Sombras, esta escrita aprofunda-se, conduzindo o leitor por um caminho de reflexão interior, onde a fé, a escuta e a presença de Deus se tornam centrais. Descreve o autor este livro como um encontro com a alma e o coração se tocam. Senhoras e senhores, tenho a enorme honra de chamar este púlpito e dar a palavra ao autor do livro, o padre Carlos Simas. Boa noite a todos. Eu não venho trazer nada de novo, simplesmente venho partilhar convosco aquilo que é a emoção desta obra e aquilo que foi esta escrita. Esta obra começa na capa. Porquê? Porque é uma peregrinação, é uma caminhada que nós sentimos, que somos chamados a fazer. E este jovem está a caminhar não sobre o asfalto, mas sobre uma terra. Todos nós somos pó, e ao pó voltaremos. E é neste pó que nós vamos construindo o alicerce da nossa vida. Todos vós que estáis com o livro na mão, do lado esquerdo dele, vocês podem ver que é um jardim florido com flores vermelhas. A flor vermelha é a cor vermelha com luz. O lado esquerdo é o lado da vida. Ao lado nos encontramos com a alma e com Deus. Ao lado que recebemos toda a dádiva de Deus em nós. E este jovem caminha por este percurso terreno à procura de respostas para si. Elias. Elias é cada um de nós, que procura uma resposta no sentido da sua vida, nas suas inquietudes, nas suas dúvidas. E ao longo do seu percurso vai encontrando pessoas
também partilham da mesma dúvida, mas também vai encontrando pessoas que partilham da indiferença. E vai sofrendo algum desgosto ou outro ao longo desta caminhada. Vai sentindo que cada percurso que vai fazendo ama estar zero. E isto torna-se numa certa inquietação e ao mesmo tempo numa frustração. Até este jovem encontrar num banco do jardim alguém que lhe fala à alma, mais do que falar ao coração. Alguém que permite que este jovem faça de si um novo Gênesis, um novo começo, uma nova criação. E esta criação não começa por fora, começa por dentro. O jardim da nossa vida no exterior só começa a florir quando o nosso jardim interior estiver bem tratado, bem regado e bem semeado. E é isto que Deus faz conosco. Este é o segredo deste livro. A Margarida dizia muito bem: este livro é uma viagem ao nosso interior. E é para ser lento devagar. Não é como um copo d'água que nós vamos à fonte cheios de sede e entregamos tudo. É para ser lento devagar. O verão tem 3 meses. 3 meses. Podem ir lendo e relendo. E as frases introdutórias em cada capítulo é para entrar no vosso coração. Tal como entrou no meu coração, tal como entrou no coração de Elias e tal como entrou no coração de cada personagem, e vai entrar no nosso coração. Porque esta viagem nós não estamos sós. Na viagem da nossa vida nós nunca estamos sós. Há sempre alguém que nos fala, há sempre alguém que se encontra connosco, há sempre alguém que está ao nosso lado para nos compreender, para nos entender, e este alguém é sempre um Emmanuel. Independentemente de quem seja, é sempre um Emmanuel. Emmanuel é este Deus que nos vem, não somente nos vem visitar, mas que vem para ficar connosco. E por vezes nós esquecemos disso. Este livro, mais do que falar de Deus, é uma procura e um encontro. É onde um coração e uma alma se tocam. Quando nós, e uma das frases do livro, que eu propriamente gosto muito, e que é uma introdução do capítulo, e não vou dizer, depois vão procurar, diz o seguinte: quando nós entramos no nosso quarto, nós sentimos que a nossa alma nos fala. Há um encontro com a nossa alma, no vazio do nosso quarto. E aí é que tudo começa. Quando nós fazemos silêncio, tudo começa na nossa vida. E o nosso medo hoje é fazer o silêncio. É nós vivermos as nossas vidas como se vivêssemos em plena via rápida e que somos obrigados a estarmos a 140 km a hora. Mas não somos obrigados a andar nesta velocidade. Não somos obrigados. Somos convidados a viver a nossa vida no nosso tempo, no nosso momento, na nossa hora e na hora de Deus. E é isto que esse livro nos vem trazer. E não vem trazer nada de novo. E não vem dar receitas para vocês serem felizes. Porque a receita para sermos felizes já está no nosso coração. E Deus já plantou connosco no seio da terra. Por isso, a receita para sermos felizes é nos sentirmos amados. E sentirmos que Deus nunca nos abandona. Mesmo no meio de solidão, mesmo no meio de sombras, mesmo no meio de sofrimento. Vocês, ao longo do livro, irão encontrar solidão. Primeiro irão encontrar o vazio, que é este o início, o primeiro capítulo é o vazio. E Deus cria tudo do vazio. E Ele começa a preencher-nos pelo vazio. E depois vai encontrar-se no meio deste vazio. E depois de se encontrarem no meio deste vazio, vai encontrar com alguém que nos vai falar, não ao vosso coração, mas à vossa alma. E bebam de tudo aquilo que este alguém vos quer dizer, vos quer transmitir. Deixem o vosso pensamento voar neste livro. Porque este livro é feito para nós voarmos. Não tenham medo. Quem voa com Deus nunca cai. Quem voa com Deus nunca cai. Não tenham medo. Não tenham medo de voar na vossa imaginação. Porque este livro é algo da minha imaginação,
mas também é para a vossa imaginação levar-vos até um patamar que vocês possam sentir-vos tocados e as lágrimas possam escorrer dos vossos olhos, como escorreram dos meus olhos quando terminam. Muito obrigado. Apresentado que está o livro Emanuel, uma busca de sentido no mundo em sombras, o grupo Laudondei irá atuar pela última vez esta noite, cantando Sara Tavares com o tema Eu Sei. Novamente, e como um novo cumprimento à mestre Cristina Ventura, senhoras e senhores, apresento-vos Laudondei.
terminada que está esta sessão, quero, em nome do Sr. Padre Carlos Simas, agradecer a presença de todos aqueles que nos brindaram nesta apresentação de Emanuel e desejar-vos a todos uma boa noite. Dizer também que de seguida irão ter a oportunidade, se assim o desejarem, de estar em contato direto com o autor e poderem também recolher o autógrafo na obra que adquiriram. Desejo então a todos uma boa noite, agradeço em meu nome pessoal a oportunidade que me foi dada, tive um gosto enorme de apresentar este momento, que sei que é especial para si e que por aquilo que percebi vai ser especial para todos nós. Um bem-aja, boa noite a todos, muito obrigado. Os autógrafos vão ser lá em baixo, ao pé do lado externo. Vamos lá. Muito obrigado, hein?